o anunciante ele paga pelo número que o conteúdo gera. Por quê? O anunciante ele investe na emissora esperando alcançar uma quantidade X de consumidores. E a única coisa que vai garantir a ele que essa quantidade X de consumidores está sendo alcançada é a pesquisa. AERPcast. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Juliana Sartori. Este é o episódio número 36 do AERPcast, em áudio e vídeo. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube e também pela sua plataforma preferida de podcast. O episódio de hoje é dedicado às áreas comerciais das emissoras de rádio, TV e também do digital. Para falar hoje, então, sobre Media Kit, que continua sendo uma das principais ferramentas de vendas e ajuda muito o departamento comercial no momento da negociação. Mas como que deve ser apresentado esse material para que ele demonstre todas as qualidades e também o potencial da emissora para os anunciantes? Quem ajuda a gente a entender os segredos de um bom Media Kit que possa atrair anunciantes é o professor, palestrante e consultor nas áreas de marketing, inteligência de mercado e comunicação, Fernando Morgado. Seja muito bem-vindo aqui ao AERPcast, Fernando. Olá, Juliana. Olá, os amigos, as amigas da AERP. É um prazer sempre falar com vocês. Fernando, então conta pra gente, qual que é a importância de um Media Kit para a área de vendas, a área comercial das emissoras? O Media Kit, ele é, em resumo, um documento que apresenta comercialmente a rádio ou a televisão. Ele é um documento que coloca as principais informações para você, pelo menos, começar a fazer negócio com o veículo de comunicação. Então, ele tem o conceito da emissora, do veículo, dos programas que esse veículo apresenta, os formatos possíveis de publicidade, desde os formatos mais tradicionais até pelo menos uma indicação de formatos especiais que podem ser feitos. Veja que eu falo indicação, né? Quer dizer, não necessariamente você entra no detalhe, porque aí depende de proposta para proposta, mas o Media Kit ele apresenta de maneira geral. E o Media Kit pode ou não também ter os preços que você, veículo, vai cobrar por esses formatos, por essas inserções. Então, em resumo, o Media Kit ele é o primeiro material de apresentação de um veículo enquanto vendedor de espaço publicitário. E daí a importância dele ser muito bem feito, porque a partir dele é possível e devem ser feitos muitos negócios. Certo. E como que ele deve ser apresentado ao cliente? Quais são as dicas práticas que você tem aí para o pessoal? Independente de tamanho de emissora, seja pequena, seja grande, seja para quem está trabalhando projetos digitais também dentro das emissoras, quais são aquelas características que acabam sendo comuns para todos? Bom, por um bom Media Kit, independente da mídia com a qual você trabalhe, com o porte do veículo, independente de qualquer coisa, em primeiro lugar, o Media Kit ele tem que ser claro. Então, eu às vezes vejo alguns documentos que tem muito elemento, até visual, texto, e isso gera muita confusão. Muita confusão. Então, aqui vale aquela regra básica, o menos é mais. Então, ser mais objetivo na comunicação, mais objetivo no texto, mais objetivo no visual, quanto mais claro, melhor. E daí também vem, né, junto com isso, a questão da objetividade, que eu disse agora. Então, é importante ir direto ao assunto. Colocar-se na cabeça do anunciante e se perguntar o que de fato ele quer saber. E se colocar na cabeça mesmo do anunciante que não é da sua região. Pensando naquilo que a gente chama tecnicamente de mídia exportação, ou seja, digamos que você trabalha numa emissora de Maringá, mas você quer uma verba que é autorizada por São Paulo. Talvez aquela pessoa de São Paulo não conheça bem a sua região. Então, se você apresenta de maneira objetiva não apenas os dados da sua emissora, mas também da sua região, você também ganha pontos. E, por fim, para um bom Media Kit é fundamental que ele seja completo, incluindo todos os pontos necessários para que se feche um negócio, ou para que pelo menos se encaminhe bem um negócio. Então, com clareza, objetividade e um caráter mais completo, você consegue ter, independente do porte da emissora, um bom Media Kit. É um bom começo. E você acha necessário que seja feito, então, um material para
para cada tipo de cliente que você quer alcançar, como você falou, estou aqui em Maringá, quero falar com alguém lá de São Paulo, então eu preparo um material especial para ele. Agora não, quero conversar com o meu vizinho aqui, né, da emissora, é outro tipo de material. Seria isso? Porque na verdade a gente tem dois tipos de materiais, né? A gente tem o Media Kit, que é esse material mais institucional, mais abrangente, e você tem as defesas comerciais, que são materiais feitos para cada negociação. Então, para cada caso, você pode ter um material específico. O que eu sempre faço nas minhas consultorias, quando eu produzo os Media Kits para as emissoras, é produzir sempre de uma maneira que permita uma customização, ou seja, se tiver uma mídia de exportação, o material pode ir de um jeito. Se for para uma mídia local, pode ir de outro. Se for para um órgão governamental, pode ir de outra maneira. Então, pensar essa adaptação é importante. Mas aí, repito, você pode tanto fazer essa adaptação dentro do Media Kit, quanto criando materiais de venda específicos, conforme a negociação. E esses materiais a gente chama, né, de defesas comerciais. Então, você pode ter esses dois modelos de arquivo. E qual é o profissional que tem que se responsabilizar por esse material numa emissora? Claro, a gente sabe que tem emissoras com departamentos específicos para que possa pensar, fazer um design e tudo, mas essa não é a realidade da grande maioria das emissoras de rádio, por exemplo, né, Fernando? Quem que tem que parar o trabalho que está fazendo e falar, não, vou me dedicar então a fazer esse Media Kit? Eu, sinceramente, recomendo a contratação de uma pessoa especializada em fazer isso. Porque, em geral, e que seja de fora da própria emissora, né, um consultor, enfim, eu mesmo presto esse tipo de trabalho. Por quê? Porque, em geral, as rádios têm uma estrutura muito reduzida. Então, como você bem disse, né, a pessoa tem que parar o que está fazendo para montar um Media Kit. E muitas vezes, a pessoa que, sei lá, porventura vai que a rádio conseguiu fazer com que uma pessoa do comercial fosse destacada para fazer. Ela muitas vezes não tem o conhecimento técnico para montar o material, porque uma das coisas mais importantes que o Media Kit tem que ter é dado, é número. E para você ter esse número, você tem que saber em quais fontes coletar esse número, como analisar, como montar, como construir aquilo que a gente chama, né, de discurso de venda, narrativa de venda, que seja atraente, que faça o anunciante se interessar. Então, o que eu recomendo, sinceramente, é que a emissora procure uma pessoa especializada, até mesmo de fora, para poder atender essa demanda, porque a realidade é essa. Nós temos as rádios com estruturas super reduzidas, super enxutas, inclusive e especialmente na área comercial, então fica muito difícil para uma rádio menor. Agora, para emissoras maiores, aí você pode ter departamentos especializados, ora a área de pesquisa, ora a área de projetos, ora a área comercial ou planejamento. Mas mesmo essas emissoras maiores, a gente enxerga no mercado muito Media Kit ruim, pouco preciso, pouco técnico, e isso acaba maculando a própria imagem do rádio. Que quando você compara um Media Kit de uma rádio com de uma grande televisão, acaba que essa comparação fica muito discrepante, né? Fica até injusta. Então, sinceramente falando, dada a importância desse documento, que é um documento que gera negócio, é o documento mais importante que uma rádio tem, eu recomendaria a contratação de profissional especializado para fazer esse trabalho específico e atualizá-lo de tempos em tempos, porque também tem esse detalhe. Você coloca o dado lá, coloca a informação sobre a sua emissora, até mesmo de área de cobertura e tudo, mas esse dado ele vai ficando desatualizado. E também não adianta você mandar um Media Kit desatualizado para o cliente, porque senão ele simplesmente não vai acreditar no que você está dizendo. E vai pegar aquele arquivo, aquele PDF que você mandou, ou aquele papel impresso que você mandou, e vai jogar fora. Então é preciso ter alguém que faça e ter alguém que atualize regularmente. Sim, e Fernando, em relação ao conteúdo, né, como você falou, quais são esses dados essenciais? Vale a pena as emissoras, por exemplo, investirem em pesquisas, caso a emissora não tenha acesso ali aos números da Cantaribop, por exemplo, né, as cidades que não são ali contempladas? O que você recomenda para o pessoal poder trabalhar esse conteúdo necessário para que, né, um possível anunciante entenda a importância daquela emissora para aquela região? Eu recomendo fortemente o investimento em pesquisa. Recomendo muito, porque eu sempre digo uma frase nas palestras e nas consultorias que eu ministro.
Os anunciantes, eles não compram número, eles não compram conteúdo, eles não pagam pelo conteúdo. Eles pagam pelos números que os conteúdos geram. Quem paga por conteúdo é quem assina jornal, é quem assina Netflix, é quem assina TV a cabo. Essa pessoa paga por conteúdo. O anunciante, ele paga pelo número que o conteúdo gera. Por quê? O anunciante, ele investe na emissora esperando alcançar uma quantidade X de consumidores. E a única coisa que vai garantir a ele que essa quantidade X de consumidores está sendo alcançada é a pesquisa. Ah, mas eu tenho aqui o dado de abrangência, eu peguei na Anatel, tenho tantos municípios, eu somei a população. Esse é um dado inicial, mas ele não é a certeza, ele não representa a certeza de que a emissora alcança de fato aquela população inteira. Até porque é humanamente impossível, né? A gente sabe que, sei lá, você cobre uma região com 5 milhões de pessoas, mas não são as 5 milhões de pessoas que te escutam ou te veem. É uma quantidade menor. E é normal que seja assim. Então, para saber a quantidade exata, é muito importante se investir em pesquisa. A pesquisa, os dados foram fundamentais para que a internet chegasse onde chegou. Para que os anunciantes percebessem, inclusive, alguns momentos, mais resultado no digital do que nos meios tradicionais. E a gente precisa, enquanto meio, reverter essa lógica. Mostrar para o anunciante que, de fato, o rádio dá resultado, a TV dá resultado, pelos números que ele gera. Então, investir em pesquisa é fundamental. Mas, é claro, dependendo do tamanho da praça, dependendo do tamanho que a emissora tem, é mais difícil investir em pesquisa de forma regular. Nem que seja pesquisa especial, eu recomendo, mas entendo que especial é mais difícil. Mas existem outras formas de encontrar números, e um profissional especializado pode ajudar a emissora, porque também que número vai ser usado, de que maneira e com que argumento de venda, aí é uma coisa que varia de caso a caso. Mas investir em dados é fundamental. Esse tem que ser o centro do negócio, na minha visão, inclusive. Porque, de novo, o anunciante não paga por conteúdo, ele paga pelo número que o conteúdo gera. Sim, Fernando, e a gente sabe que a gente está na era dos dados, né? Tudo tem que ter comprovação em relatório e dados. Ainda mais agora, né, com toda a integração das plataformas digitais. Então tem que estar com tudo muito bem explicado ali, como é que funciona, para onde vai, quem está consumindo, de que forma isso é consumido. Isso acaba sendo uma dificuldade para o departamento comercial das emissoras, que ainda talvez estejam trabalhando daquela forma mais tradicional, né? De colocar a pastinha embaixo do braço e ali visitar os seus parceiros comerciais ali mais comuns. E agora está tudo se transformando, né? Não tem nem como tirar o digital, por exemplo, do Media Kit, quando você vai vender a emissora. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e a gente vê essa realidade que você descreveu muito bem, porque em várias regiões nós temos casos como, por exemplo, naquela determinada região, o único meio de comunicação local é a rádio. Ou foi, durante muito tempo assim, né? Foi a rádio. Uma rádio. Às vezes duas rádios. E muitas vezes essas duas rádios pertencendo à mesma família. Então, num caso desse, em que você tem praticamente um monopólio, você não tem muito por que se defender. Porque você não tem com quem competir. Então, olha, você vai anunciar comigo porque eu sou sua única opção de comunicação na praça. Isso valeu durante muitas décadas. Só que depois que veio o digital, começaram a surgir influencers locais, blogs, sites locais, não é? Quantos... A gente fala tanto, né, no Twitter que tem a Choquei, o perfil Choquei, que pega o conteúdo dos outros e coloca em destaque com uma manchete escabrosa. Quantos choqueis locais tem por aí? E esses choqueis, eles tiram dinheiro exatamente dos meios tradicionais. E tiram como? Mostrando todos os dados que eles geram. Então, a partir do momento em que surge essa figura chamada concorrência, você tem que passar a se defender. Porque tem alguém do outro lado dizendo que é melhor do que você. Então não dá mais para ficar acomodado. Antigamente, você podia fazer boa parte do seu faturamento, talvez, em cima só de relacionamento de amizade, relacionamento político, não é? Eu me lembro de um radiodifusor que dizia, nossa, nos eventos das associações, nos anos 90, os palestrantes eles só falavam sobre como encantar o cliente,
como fazer o cliente ser seu amigo, né? E que com isso, né, como agradar, como, né, enchê-lo de mimos, e que isso era suficiente. Esse tempo passou. Esse tempo passou. Porque agora você tem concorrentes que dizem assim, olha, eu tenho mais alcance, eu falo com mais gente, eu tenho mais engajamento, e tá vendo aquele cara lá da rádio? Ele não tem nada disso. Pergunta para ele o número que ele tem, ele não vai dizer. Pergunta aí o argumento dele que ele tem. Ele não tem argumento nenhum. Se anuncia lá porque é amigo dele. E não pode mais ser assim. Acabou essa fase. A gente tem concorrência. Acabou. E todo mundo concorre com todo mundo. Rádio não concorre só com rádio. TV não concorre só com TV. A rádio concorre com o blogueiro da cidade. A rádio concorre com a influencer que chega no bar da cidade e diz que faz uma publi em troca de 2 coxinhas e um refresco. Porque aí o dono do bar diz assim, não, eu vou fazer o anúncio com essa influencer, com esse influencer, porque ele quer só uma permuta. E eu não vou botar dinheiro em você, rádio. E daí como é que a rádio sai disso? Se defendendo tecnicamente. Dizendo, não, mas olha, isso que ela está te entregando não é nada perto do que eu entrego. E como é que você prova isso? Com dados, com números, com análise, com media kit, com defesas. É assim que se faz. O cenário mudou. Ou faz assim, ou a situação realmente fica muito difícil e a gente vai continuar vendo veículos, especialmente emissoras de rádio, com enorme potencial patinando em termos de resultado. Sim. E vou dizer mais, hein? Fazer um Media Kit é um negócio que, dado o resultado que dá, é muito barato. Exatamente, exatamente. É um investimento que vale super a pena porque ele é pontual, né? Você, claro, vai precisar atualizar, mas ainda vai ter um bom tempo de sobrevivência daquele material que você está investindo. E ele vai trazer retorno financeiro, que é o principal, né? Que é o que faz girar a emissora. Fernando, você estava ali comentando, então, sobre esses projetos, né, digitais também que precisam estar dentro das emissoras. Como é que você integra isso dentro do Media Kit? Vender esses projetos especiais integrados, né? Que está tanto no digital quanto, né, nas antenas. Esse é um desafio grande. Em primeiro lugar, é importante que a emissora faça esse tipo de projeto. Muitas ainda não fazem. Muitas ainda têm uma certa resistência. Você tem algumas emissoras de rádio, profissionais muito competentes, mas que vieram de uma outra escola, vieram de um outro tempo, vieram talvez desse tempo em que não existia tanta concorrência, que o digital talvez não existisse. E daí até entendem que é importante fazer conteúdo no digital e entregar para o anunciante coisas no digital, mas não sabem como fazer. Ou tem muita dificuldade de compreender mesmo. São muitas métricas, são muitas ferramentas. É algo extremamente compreensível. Então, para que isso aconteça, em primeiro lugar, é necessário que exista essa consciência de que não dá para fugir da multiplataforma. Não dá para fugir da integração entre o dial e o digital. E isso passa por treinamentos, capacitação, por educação. Isso passa pelo investimento em bom streaming, na presença em agregadores. E a partir do momento que você tem tudo isso, você poder contar com alguém que receba esses dados e analise com o olhar comercial. Porque você tem 2 olhares que você pode empregar. Você pode empregar o olhar artístico e o olhar comercial, sobre o mesmo número. Então, no olhar artístico, como é que eu consigo mexer na programação para que esse número aumente? E no olhar comercial, como é que eu uso esse número que eu tenho, que às vezes nem é tão bom, mas eu sou obrigado a fazer do limão uma limonada para poder conseguir anúncio. Então, você vai trabalhando dessas maneiras. Esses dados têm que estar a serviço de um projeto, têm que estar a serviço de um produto que você vai vender. E esse produto ele tem que considerar todo o reflexo que existe na relação com a audiência. Você, claro, sabe que boa parte do público está no dial, né? Boa parte do público está no FM e até mesmo no AM. Mas ele não está só lá. Ele está também no digital, e no digital você consegue muitos dos números que vão atrair o anunciante. Então, passa por isso. Passa por uma questão, primeiro, de cultura da empresa. Depois, por uma questão de reconhecimento da importância e de começar a criar. E daí,
você tem o uso dos dados para poder defender isso. Agora, os projetos multiplataforma, eles em geral, têm um caráter muito sob medida, não é? Eles são feitos muito de acordo com a demanda do anunciante. E esse é um baita de um diferencial com relação a outros meios, porque o rádio ele é muito versátil. Então, voltando ao exemplo do restaurante, se ele precisa especificamente aumentar o movimento dele, digamos, às terças-feiras, então você consegue, terça-feira de noite, você consegue pensar algum produto específico para fazer a loja girar terça-feira de noite, integrando a programação, integrando o digital, até porque, por exemplo, no online, o horário nobre é de noite, né? No rádio, o horário nobre é de dia. Então, você começa a pensar uma complementariedade. Enfim, esse pensamento é muito importante. E isso depende de novo, cultura, priorização e de dados e de exercício. Isso é fundamental. A gente tem que se tornar não só multiplataformas, mas todos nós multiprofissionais, né? Entender um pouquinho de cada coisa para conseguir fazer a emissora continuar rendendo, né, Fernando? Mas você comentou uma coisa bem importante, né? Por muitos anos, né, a profissionalização do profissional de vendas era esse carisma, né? Essa conquista do anunciante. Mas você acha que tudo isso que a gente está falando substitui aquela relação olho no olho? Não, de forma alguma, pelo contrário, nada substitui o carisma e, sobretudo, a empatia. A empatia, que essa palavra é tão bonita, né, que em linhas gerais, e grosso modo, a gente fala, né, que é saber se colocar no lugar do outro. Então, essa empatia que o rádio tem e que os profissionais de rádio têm, ela é que abre as portas, ela é que fideliza, ela é que retém. Só que, para sustentar um negócio, precisa de técnica. Porque hoje em dia, por exemplo, pegar o caso das emissoras que lidam com agências. Eventualmente a emissora, ela, né, o contato lá, o executivo de vendas, tem grande amizade com o profissional de mídia da agência. Dá presente no dia do mídia, né, manda ingresso de show, dá uma baita de uma cesta de Natal no fim do ano. E daí o mídia vai e retribui isso com atenção e com preferência. Só que um belo dia, o anunciante, que é quem bota o dinheiro, tanto na agência quanto no veículo, liga e fala assim, vem cá, tá olhando o teu plano de mídia aqui? Por que você tá botando esse dinheiro aqui em rádio? Que começa assim, né? O primeiro questionamento é, por que tá botando dinheiro em rádio? E por que tá botando dinheiro nessa rádio? E nessa praça? Aí, não tem amizade que resista. Para você contra-argumentar, você tem que apresentar número. Aí o que muitas vezes acontece? O mídia liga para o veículo e fala, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Exatamente. Me ajuda a te ajudar, exatamente. Olha, vieram me cobrar aqui. E aí? Aí o que o veículo faz? Monta uma defesa. Quantos veículos de comunicação que estão ouvindo a gente agora montam até plano de mídia para a agência? Montam tudo, ó. Você vai veicular tanto aqui, faz o trabalho da agência. Então, para parceria construída a partir de relacionamento, de amizade, de influência política, para essa parceria resistir, tem que ter um número. Porque volta para a questão de que todo mundo concorre com todo mundo e o concorrente internet tem esses números na ponta da língua. E são fáceis de serem tirados. Então, a gente precisa saber usar isso também ao nosso favor. Então, eu vejo o seguinte, uma forma de abordagem não mata a outra, muito pelo contrário, nada substitui, né, aquele slogan da Globo, do Profissionais do Ano, né, nada substitui o talento. Mas a manutenção de uma relação profissional saudável e lucrativa passa pelos dados. Os dados, a pesquisa, a análise, é o centro de tudo. A gente, enquanto meio de comunicação, precisa entender. É aí que vai entrar realmente o grande salto de profissionalismo que o rádio há tanto tempo deseja. É aí que está o segredo. É aí. Tá certo, Fernando. Então, acho que resumindo aí a nossa conversa, é muito profissionalismo e cada vez mais carisma, empatia para que a coisa continue funcionando e funcionando bem, né? Perfeito. É uma coisa casada com a outra, não apenas a relação pessoal, mas também o profissionalismo, os dados,
na hora de se defender contra uma quantidade cada vez maior de meios que estão aí tirando o dinheiro, né, do rádio. Sim, então E a gente vamos, tem que vamos defender colocar o dinheiro para dentro do rádio. Afinal, o rádio está de numa igual. fase ótima, né? De Nossa, audiências cada vez melhores, maiores. sem dúvida. Eu, agora, recentemente, compartilhei um dado dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o maior mercado de mídia do mundo, é o mais competitivo, é o que tem mais players, é o que tem mais opções. O rádio já é mais consumido que a TV. Exatamente. Né? Por mérito do rádio, que conseguiu se manter estável ao longo dos últimos anos, então uma coisa fantástica, e claro, também demérito da TV, que vem perdendo muita audiência para as plataformas de streaming. Quando eu falo de TV, eu me refiro à TV convencional, né? TV linear, que a gente chama com grade. Quer dizer, o rádio está superando a TV. A gente tem que surfar essa onda, porque essa onda está chegando. Sem dúvida, Fernando. Inclusive, esse dado que você está falando é a conversa que eu vou ter daqui a pouquinho com o Daniel Stark, do Portal Tudo Rádio, que vai trazer bem detalhada essa pesquisa aí para a gente. Fernando, agradeço muito a sua participação, sempre muito bem-vindo aqui no ERPcast. Volte com mais boas dicas aí para os nossos radiodifusores. Eu que agradeço, Juliana, agradeço o convite, agradeço o espaço da ERP, e vale a pena ficar ligado nessa conversa com o Daniel, porque foi ele que trouxe esse dado primeiro no Brasil, e é muito importante, porque isso, inclusive, dá um fôlego e até uma injeção de ânimo. Dá um ânimo para todo mundo. Isso mesmo. Obrigada, então, Fernando. Até a próxima. Até a próxima. Rádio é Tudo, com Daniel Stark. E como a gente já adiantou por aqui, chegou a hora de conversar então com o Daniel Stark, do portal Tudo Rádio, trazendo as principais notícias do meio rádio. Seja muito bem-vindo, Daniel, tudo bem? Olá, Ju. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos falar de rádio. Vamos falar de rádio. Olha, você não morre tão cedo porque nosso convidado, Fernando Morgado, já adiantou o teu principal assunto aí da coluna de hoje, que é falando sobre esses alcances de audiência do rádio, agora nos Estados Unidos, já até ultrapassando outros meios de comunicação. Queria que você trouxesse esses detalhes aí pra gente, Daniel. Pois é, né? Isso surpreendeu a todos, tem repercutido legal. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o Morgado, grande amigo nosso, parceiro aí de mostrar a importância e relevância do rádio com dados, né? E esse é um dado bem interessante, porque era uma previsão que analistas do setor lá dos Estados Unidos faziam para 2025, então era algo que se esperava pela tendência de consumo de mídia, né? Isso é muito interessante porque a gente sempre tem essa situação, né? Como está o consumo do rádio? O rádio está no mesmo alcance, está na mesma, muda um pouco talvez o tempo médio, depende muito do que as emissoras também estão fazendo, mas pelo jeito a gente tem uma estabilidade muito interessante a ponto de manter esses números em alta, e qualquer outra movimentação do mercado acaba não nos impactando tanto em relação ao número de pessoas que a gente atinge. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque realmente o rádio passou a televisão em alcance semanal. Alcance semanal é aquela quantidade de pessoas que você atinge durante 7 dias da semana, enfim. E agora a gente tem 83% de alcance semanal nos Estados Unidos, que é muito alto, é um volume extremamente alto. Claro que se você pegar mensal, isso aí passa de 90%, e a televisão está em 59%. Então, assim, a gente vê uma estabilidade incrível do rádio, né? Muito pelas suas iniciativas digitais, mas também pelo interesse no conteúdo de rádio pelo ar, né? Isso mostra como uma transmissão de FM, por exemplo, é muito fácil e ela continua muito acessível para as pessoas e ela continua sendo algo natural para elas. Então, assim, faz parte do dia a dia das pessoas. Quanto mais a rádio fizer algo no digital, vai fazer com que as pessoas passem mais tempo com ela. A gente fica sempre olhando assim a questão de alcance e também de tempo médio e afinidade, para ver como que está o comportamento da audiência de rádio. E é importante mostrar isso para o mercado, porque às vezes até um pouco do próximo assunto que a gente vai falar, às vezes uma oscilação econômica pode, às vezes, colocar também o nosso modelo em xeque, né? A gente mesmo fazer essas perguntas, porque a coisa não está andando, né, em muitos casos, mas também fatores externos acabam influenciando, seja para o rádio, seja para o digital, seja para vários outros tipos de modelos econômicos. Mas, assim, a base, que eu acho que é o fundamental, é alcançar pessoas, ter pessoas interessadas no nosso produto. Isso continua inabalável. Para chegar num ponto desse tão relevante, né, que é o rádio ultrapassar um veículo tão poderoso como a televisão dos Estados Unidos, é algo realmente que precisa ser destacado e até estudado. Sem dúvida. Daniel, você tem mais pesquisa aí para mostrar para a gente, né? O que temos pela frente? É mais um número muito interessante também que prova essa estabilidade do rádio. Agora a gente vai partir para o áudio, né?
que a gente sempre fala em áudio suportado por anúncios. O que é isso, né? Qualquer mídia de áudio que você acompanhar, que você consumir, seja um podcast, seja até áudio no YouTube, e tiver um anúncio, você não depender de uma assinatura paga para você ter acesso àquele conteúdo, é um áudio suportado por anúncios. E o rádio é campeão em consumo desse tipo de mídia. Então, assim, se um planejador de mídia chegar e falar assim, preciso fazer uma propaganda em áudio, quem que é a maior fatia, né? Para onde, qual veículo que eu corro para pegar o maior número de pessoas, onde as pessoas mais consomem? É o rádio, com 59% dessa fatia, da divisão total. Então, é muita coisa. Quanto mais as rádios fizerem integração digital, a gente vai abraçando mais mercados, então, assim, vai abraçando um pouco mais dessa fatia. Então, e ao longo dos anos, isso não tem se alterado tanto quanto imaginava. E tem um detalhe, para se ter uma ideia, na faixa etária mais jovem, pesquisada pela Nielsen, esses dados são da Nielsen, que é de 13 a 24 anos, o rádio também detém a liderança do consumo de áudio que tem anúncios. Então, assim, se você for fazer uma campanha de mídia, de áudio, e qual que é o melhor veículo? É o rádio, porque ele vai atingir mais pessoas, independente da faixa etária. Então, isso é outra notícia importante da Edison Research, que fez a pesquisa, que eles fazem sempre esses levantamentos anualmente e vai acompanhando, ano após ano, alguma mudança de comportamento, e pelo jeito segue tudo na mesma. E eu queria chamar a atenção para mais um detalhe, eu acho que é algo que a gente precisa estar em mente também, que teve um outro levantamento também lá dos Estados Unidos que serve muito para nós, que eles pegaram os dados assim em detalhes sobre cada mercado e viram que existe uma grande diferença em relação ao faturamento no digital das emissoras em relação ao tamanho do mercado. Parece óbvio isso, mas quando você olha os dados em detalhes, você vê o tamanho dessa diferença. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque realmente o dinheiro vai estar mais concentrado em grandes mercados. E isso vai acabar sobrando para as grandes emissoras que têm mais condição de fazer uma integração mais rápida com o digital. Mas isso chama um alerta também para ter um pouco mais de planejamento e paciência na necessidade de se fazer realmente planejamentos no digital. Então, é preciso sim entrar, independente do tamanho da sua emissora, independente do tamanho do mercado, mas ter expectativas diferentes e um planejamento talvez mais longo, menos custoso, mais bem organizado para poder participar desse bolo, porque as taxas de crescimento são maiores em mercados menores, né? Mas o volume de dinheiro está, obviamente, nos maiores. Então, assim, essa diferença, assim, depois quem quiser acompanhar, está lá no tudoradio.com os detalhes, realmente há uma diferença grande entre os mercados, mas isso pode ser que no futuro a coisa se equilibre. E relembrando aqui, qualquer também oscilação também de publicidade, dificuldade de vendas, isso está sendo comum, inclusive para o digital. A gente tem aí informações que, por exemplo, a mídia digital ela caiu muito, ela está num nível muito abaixo nesse ano e tem a ver com a situação de incertezas econômicas no mundo inteiro. Isso é sazonal, não significa que ninguém tem que parar de investir também no digital, mas é bom saber que tem fatores externos para a gente realmente replanejar e pensar, e não de repente colocar tudo por terra o que a gente está fazendo, mas sim também se segurar as pontas para planejar melhor nesses momentos de mais desafios. Obrigada, Daniel, então, pela tua participação, deixando a gente sempre atualizado e atentos aí a todas essas movimentações do mercado, que é para ajudar o pessoal, então, a sempre pensar e planejar melhor as emissoras. Muito obrigada. Que é isso, eu que agradeço. À disposição sempre. Até a próxima. Até a próxima. ARPcast. E o meu muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem um programa novo para você, profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. E se tem algum tema que você queira saber mais, manda a sugestão que a gente aprende juntos por aqui, no ARPcast. Até mais. Você ouviu a ARPcast, uma produção da ARP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.